Fala galera ligada aqui no meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que está assistindo esse vídeo. Tem mudanças possíveis na lista do Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, no caso da seleção brasileira, né? Mais uma vez falando de seleção aqui no Fala Galindo, então deixa o seu like aqui nesse vídeo que é importante demais pra gente, compartilha para outras pessoas e tem um botão aqui embaixo que se chama Hype. Se hype esse vídeo que é importante também pra gente atingir cada vez mais pessoas. Vamos falar sobre seleção brasileira, vamos falar sobre Copa do Mundo. A gente tem uma dúvida que se tornou mais forte ainda, mais quente ainda no gol da seleção, mais especificamente na posição de terceiro goleiro para a Copa do Mundo de 2026. A gente sabe que provavelmente o Ancelotti deve chamar aí tanto o Alisson quanto o Ederson para a competição, mas são 3 goleiros selecionados no total. A pré-lista já foi divulgada, você acompanhou no nosso último vídeo aqui, os nomes ainda tem o Hugo Souza, o Everton, tem também o John, além do Bento, que é essa figura que eu trouxe para vocês aqui. E o que é que eu quero discutir com vocês aqui nesse vídeo? O Ancelotti provavelmente está na dúvida entre, como eu acabei de falar, né, o Bento ou o Hugo Souza, já que o John e o Everton acabam correndo por fora, né, ele que também deixou o Fábio de fora da pré-lista. Mas bom, o que é que eu quero trazer para vocês? Qual é a novidade, galera? Isso aí a gente já sabia. Isso tudo que você tá falando aí a gente já sabia. Vocês querem trazer novidade, beleza. Qual é a novidade que vocês têm aqui? O jogo ontem, né, mais conhecida como a terça-feira, aconteceu a partida entre Al Nassr e Al Hilal vamos dizer assim, pelo Campeonato Saudita, né? Foi pelo Campeonato Saudita. Mas o jogo definiria o título do Al Nassr caso a equipe do Cristiano Ronaldo vencesse o seu adversário, que era o Al Hilal. E até os minutos finais da partida, eu diria até que até o último minuto, o Al Nassr, ia vencendo por 1-0 o jogo, e com isso ia se sagrando campeão do Campeonato Saudita. Só que aí, no último lance do jogo, na última bola, gente, uma cobrança de lateral completamente despretensiosa, como vocês estão vendo aí na tela, teve desespero de torcedor, o jogo já estava acabando, tinha ali os 8 minutos de acréscimo, como vocês podem ver no telão, um arremesso para a área, o Bento sai do gol, acaba furando a bola, né? Batendo em falso na bola, e ela morre no fundo do gol. Você vê aí o desespero dos jogadores do Al Nassr, né? Esse daí coloca a mão no rosto. E eu vou mostrar para vocês em alguns outros ângulos, ó, como vocês podem ver. Uma falha grotesca, cara. Uma falha grotesca, sozinho, ele que divide ali com o Inigo Martínez. A bola passa e morre no fundo do gol. Por outro ângulo aí para vocês verem também como foi praticamente sozinho. Ele foi um pouco deslocado pelo defensor, mas eu não diria que foi propriamente o defensor que o tirou da jogada, né? Então, como vocês podem ver, uma falha bizonha do Bento. E isso ocorreu na semana da convocação para a Copa do Mundo. E eu já sou defensor de que na dividida entre o Bento e o Hugo Souza seja convocado para a Copa do Mundo. Porque, na verdade, sendo sincero aqui com vocês, eu sou um crítico do goleiro Bento. Nunca entendi as quantidades de convocações do Bento para a seleção brasileira, principalmente depois que saiu do Brasil. No Al Nassr, ele já não conseguiu se firmar tanto, e olha que estamos falando aqui de futebol saudita, ou seja, nível de exigência menor. E aí o Bento, lá no futebol saudita, como eu acabei de dizer, ele passou por momentos de instabilidade, figurou banco de reservas em determinado momento, e na semana da convocação, cara, acaba cometendo essa falha bizarra aí que desconstrói, né, qualquer tipo de segurança que os torcedores tenham pra ele. Óbvio que o Cristiano Ronaldo também não ficou nada contente, né, você até viram na thumb aí o Cristiano Ronaldo reclamando, porque é um sonho do Cristiano Ronaldo conquistar esse campeonato saudita, podia ter sido conquistado nesse jogo, e nessa última bola acaba que o Bento aí tira, infelizmente, né, ninguém torce para que isso aconteça, a possibilidade do Al Nassr ser campeão naquela partida mesmo. Ficou para depois o título do Al Nassr. E aí, o que é que eu acho com isso? Que é trazendo de volta para o contexto da Copa do Mundo. Eu acho que isso pode sim mudar a lista do Ancelotti. Como eu disse,
há uma clara dúvida, na minha opinião, entre o Bento e o Hugo Souza. O Hugo Souza, que pelo Corinthians segue se destacando, tem uma característica que o Bento não tem, que é a questão dos pênaltis, que o Hugo Souza é um pegador de pênaltis, e a vaga está em aberto. A gente sabe que o Ancelotti já pode até ter feito a escolha, a gente não está no coração de ninguém, mas se tratando de semana decisiva para convocação para a Copa do Mundo, talvez o Hugo Souza tenha ganhado força nessa lista final do Ancelotti e até ultrapassar do Bento, que outrora para mim seria a terceira opção do Ancelotti, não a minha, mas a terceira opção do Ancelotti pela sequência de convocações que ele vem tendo nas últimas listas do Carleto. Então, bom, essa é a primeira notícia que a gente tem para trazer aqui para vocês. Houve uma falha grotesca do Bento pelo Al Nassr, que talvez possa ter o tirado da lista aí da Copa do Mundo. Quem sabe, né? A gente vai descobrir só no dia 18, inclusive. Eu ainda vou gravar aqui o vídeo da minha lista final para a Copa do Mundo. Vai ter o bonitinho aqui de gravata, camisa social, para vocês saberem qual seria a minha lista. E eu quero que você comente aqui embaixo qual seria a sua lista final para a Copa do Mundo de 2026. Outra notícia, aquecendo aí o debate sobre Copa do Mundo e etc., foi sobre o Neymar. Neymar, por si só, já traz o contexto de notícia, né? Já que todo mundo sabe o hype que é falar sobre o Neymar na Copa, Neymar vai pra Copa ou não vai pra Copa. Nesse momento, eu vou me abster se eu convocaria o Neymar ou não. Quem me conhece pessoalmente falando já sabe qual é a minha opinião. Mas, pra você que tá me assistindo aqui agora, eu vou me abster porque eu quero deixar isso pra minha lista final, pra você saber se eu convocaria ou não ele. Mas, saiu uma matéria no Globo Esporte, que vocês estão vendo aí na tela nesse momento, sobre o Ancelotti, que na semana da convocação ele falou sobre o Neymar. E aí vocês podem acompanhar comigo aqui na tela. Ancelotti diz que Neymar, abre aspas, melhorou muito e comenta pedidos de convocação, abre aspas também, é muito amado. Técnico da seleção brasileira diz que não se sente pressionado sobre convocar ou não o astro, mas admite, é uma decisão não tão simples. E aí a matéria destrincha aqui, né, essa entrevista do Ancelotti, ela foi dada à agência Reuters, que é uma agência internacional, né, e aí fala aqui, ó. O técnico Carlo Ancelotti, perdão, gente, estou um pouco gripado aqui. O técnico Carlo Ancelotti comentou o desempenho recente de Neymar e os pedidos para que o craque seja convocado para a Copa do Mundo de 2026, que partem inclusive de jogadores da seleção. Em entrevista a Reuters, o comandante disse que acha normal que cada um dê opinião sobre a presença ou não do astro na lista, que será anunciada na próxima segunda-feira. Aí a aspa do Ancelotti, né? Neymar é muito amado. Deixa eu só ajeitar aqui para vocês verem melhor. Neymar é muito amado, não só pelo povo, mas também pelos jogadores. Se você chamar o Neymar, você não vai botar uma bomba no vestiário, porque é muito querido, muito amado. Acho normal cada um dar sua opinião. Agradeço a todos que me deram conselhos, afirmou Ancelotti. Inclusive tem mais aspas dele aqui sobre o Neymar, pra gente acompanhar. Quando tem que escolher, tem que considerar muitas coisas. Nesse aspecto, Neymar é um jogador importante para este país, pelo talento que demonstrou sempre e que teve um problema que está recuperando, que está trabalhando forte para se recuperar, que está jogando, que nos últimos tempos melhorou muito, está jogando com continuidade. Obviamente, para mim, é uma decisão não tão simples. Tenho que avaliar bem os prós e contras, mas a mim isso não coloca pressão, porque, como disse, há um ano avaliamos não só Neymar, mas todos os jogadores. E aí, tem mais algumas duas aspas aqui do Ancelotti na matéria, né? Já que o Ancelotti aponta o crescimento do Neymar e tudo mais. Ali, ó, eu sou a pessoa mais indicada para tomar essa decisão. Porque a informação que tenho sobre todos os jogadores brasileiros neste ano, ninguém tem. Então, eu sou a pessoa mais indicada. Posso fazer uma lista perfeita? Impossível. Mas posso fazer uma lista com menos erros comparando com outros. Disso estou seguro, comentou ali o Carlo Ancelotti. Por fim, a última parte da aspa que tem aqui da entrevista dele é: o ambiente externo está controlado, estará controlado até o final da Copa do Mundo, com ou sem o Neymar. Então, mais uma vez aí, o Ancelotti não garante a presença do Neymar, mas também não descarta. E isso é importante para quem acha que ele deve ser convocado ou para quem acha que ele tem que estar fora. Tá tudo em aberto até o dia 18. Vale lembrar que até lá o Santos tem mais 2 partidas, ou seja, o Neymar vai ter mais 2 oportunidades aí de mostrar se ele está ou não apto para a Copa do Mundo, né? 2 partidas, inclusive, do Santos contra
o Curitiba, uma pela Copa do Brasil, outra pela Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar as cenas aí dos próximos capítulos. E eu queria que você comentasse aqui abaixo, tá? Baseando-se na entrevista, vou deixar ele aqui na tela, aqui a foto dele, do nosso Carleto. Baseando-se na entrevista do Carlo Ancelotti a Reuters, eu queria que você dissesse se você convocaria ou não o Neymar para a Copa do Mundo, e sobre a matéria anterior que eu trouxe aqui, na verdade sobre a notícia anterior, que não foi matéria, né, foi a respeito do debate entre Bento e Hugo Souza. Eu queria que você dissesse aqui nos comentários também quem você convocaria, Bento ou Hugo Souza, para a seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Lembrando que em breve eu vou trazer o vídeo aqui sobre a minha lista final, qual seria a minha lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo, e eu já agradeço desde já a sua audiência. Pedi encarecidamente, ó, que se você não me segue em nenhuma das redes sociais, ó, me siga aqui, ó, tem aqui tanto o meu Instagram, @GabrielGalindo_S, e também o meu Twitter, @GGAlindo_S99, e peço também que você se inscreva aqui no canal. Agradecer aos mais de 200 inscritos que nós já temos com um dia de lançamento, menos de um dia, né, de lançamento aqui no canal. Obrigado demais a todos vocês que apoiam aqui o meu trabalho, Deus abençoe a todos. E seguimos, tá, com vídeos diários, como a temática tá mais forte atualmente sobre seleção brasileira, a gente segue falando aí, querendo ou não é novidade, viu? A falha do Bento pode sim ter custado a convocação dele para a Copa do Mundo, e essa entrevista do Ancelotti me chamou muito a atenção, porque ele podia só ter ficado quieto, gente. Mas ele falou que o Neymar tá melhorando, ele falou que o Neymar vinha evoluindo, que tá se esforçando, tem o apoio do grupo, e ele disse que o ambiente estará controlado. Se o ambiente tá controlado e o grupo quer o Neymar, será que é um indício de que o Neymar vai? Ele disse que com ou sem Neymar vai estar controlado, né? Mas você viu entrevista recente aí, por exemplo, do Casemiro, falando que levaria o Neymar para a Copa. O Rafinha falou que levaria o Neymar para a Copa, que são personagens que com certeza estarão. Então, eu imagino que isso conta bastante. O Ancelotti não levar o Neymar seria ir de contra essa opinião. Óbvio que eu não vou me estender muito, porque como eu disse, eu vou opinar sobre posteriormente se o Neymar deveria ir ou não à Copa, mas eu tenho certeza que você que está me assistindo aqui nesta quarta-feira, os próximos 2 jogos do Neymar vão dizer diretamente sobre a convocação dele, seja pro bem ou pro mal. Vale lembrar que Santos e Curitiba acontece amanhã, na verdade hoje, perdão. Acontece hoje, nesta quarta-feira, às 19h30 da noite. Santos e Curitiba acontece hoje, às 19h30 da noite. Então hoje vocês vão ter basicamente aí este recorte, né? Que eu falei, o jogo é no Couto Pereira, é lá no Paraná, vou colocar aqui na tela para vocês, ó. O jogo de ida foi 0-0, o jogo de volta lá no Paraná, vocês acompanham ali bem na parte de baixo da tela, tá? Da esquerda ali foi o jogo de ida, 0-0, e agora a volta acontece no Couto Pereira. Mais uma vez, pessoal, agradecendo para vocês que estão nos assistindo. Deixa o seu like aqui embaixo, hype esse vídeo, entrega para o máximo de pessoas aí que você acha que pode querer saber também sobre seleção brasileira e muito mais. Em breve, mais conteúdos aqui sobre Copa do Brasil, Copa do Nordeste, tem também futebol no geral e entre outras situações. Deus abençoe a todos e até a próxima. Valeu!